Minha própria irmã arruinou minha vida ajudando minha ex-esposa a me fazer pagar pensão alimentícia por um filho que nem era meu. Começarei admitindo honestamente que odeio minha irmã, embora nem sempre tenha sido assim. Nanda é minha irmã mais velha e eu a admirava muito quando éramos crianças, mas com o tempo ela me mostrou que irmã terrível ela pode ser. Eu fui casado com minha ex-esposa Suzy por 2 anos antes de descobrir que ela estava me traindo. A revelação foi um choque completo. Ainda me lembro vividamente do momento. Eu estava lendo suas mensagens e me deparei com uma conversa em que ela estava trocando mensagens picantes com seu melhor amigo, um homem que ela conhecia há 8 anos. Suzy sempre me garantiu que ele era apenas um amigo, alguém que estava em sua vida desde sempre. Apesar de sentir pontadas de ciúme às vezes eu confiava nela profundamente, tínhamos construído nosso relacionamento com base nessa confiança. Então quando acidentalmente vi aquelas mensagens de texto picantes entre eles me senti completamente traído. Era como se a base de tudo que eu acreditava sobre nosso casamento tivesse desmoronado em um instante. Eu a confrontei e ela imediatamente se desmanchou em lágrimas pedindo desculpas profundamente. Ela insistiu que era apenas um erro de uma vez e que seu amigo não significava nada para ela daquela maneira. Ela prometeu bloqueá-lo e me garantiu que nunca mais aconteceria. Apesar da minha raiva e mágoa eu queria acreditar nela. Começamos a fazer terapia de casal porque eu estava profundamente ferido por sua traição e precisava entender por que isso aconteceu e se nosso casamento poderia ser salvo. Na terapia Suzy parecia genuinamente arrependida. Ela assumiu a responsabilidade por suas ações e trabalhou duro para reconquistar minha confiança. Por um tempo parecia que estávamos fazendo um progresso real. Ela estava atenta, transparente e disposta a se esforçar para consertar nosso relacionamento. Decidi ficar e dar ao nosso casamento outra chance porque eu ainda a amava e queria acreditar que as pessoas podem mudar e os relacionamentos podem ser curados. No entanto, como você já deve ter adivinhado, foi um grande erro. Depois de um tempo descobri que minha ex-esposa estava tentando se encontrar secretamente com seu melhor amigo. Uma noite ela me disse que ia sair com uma colega de trabalho, mas algo em seu comportamento parecia estranho e eu tive a sensação incômoda de que ela estava mentindo. Confiando em meu instinto decidi ligar para a colega de trabalho depois que Suzy saiu apenas para verificar com ela, e para meu desânimo ela me disse que não tinha nenhum plano com Suzy. Senti uma onda de devastação e confusão me invadir. Estava ficando dolorosamente claro que Suzy provavelmente estava se encontrando com esse cara, caso contrário ela não tinha motivo para mentir para mim. Minha mente fervilhava com pensamentos de traição enquanto eu tentava ligar para ela várias vezes, mas ela ignorou todas as chamadas. Senti uma crescente sensação de pavor e impotência enquanto as horas passavam. Naquela noite ela finalmente chegou em casa muito tarde completamente bêbada. Eu a esperei a noite toda sentado no sofá da nossa sala de estar, minha mente um turbilhão de emoções. Quando ela entrou pela porta nem sequer me reconheceu, parecia completamente embriagada. Ela simplesmente passou por mim tropeçando em seu caminho para o quarto agindo como se eu não existisse. Sentei-me lá me sentindo invisível e totalmente arrasado percebendo que a mulher em quem eu confiava e amava se tornará uma estranha para mim. Mais tarde quando eu estava prestes a dormir ouvi o telefone dela vibrar na mesa de cabeceira com uma notificação de mensagem. Suzy tinha adormecido totalmente vestida com as roupas da noite, claramente bêbada demais para sequer se trocar. Eu a cobri gentilmente com um cobertor e impulsionado por uma mistura de pavor e curiosidade me inclinei para verificar a mensagem que ela havia recebido. Assim que vi o número reconheci instantaneamente. Pertencia a ele, seu amigo. Meu coração afundou quando li a mensagem. Foi tão divertido. Deveríamos fazer isso com mais frequência. A mensagem terminava com um emoji de língua e um de gota de suor, o que só piorou as coisas. Senti uma onda de náusea me atingir. Não havia como um cara enviar uma mensagem como essa com esses emojis se não significasse que algo significativo havia acontecido entre eles. Minha mente fervilhava com todos os tipos de pensamentos terríveis sobre o que eles poderiam ter feito. Senti um nó no estômago ao perceber que meus piores medos provavelmente eram verdadeiros. Tentei me acalmar, mas era impossível. A traição parecia uma dor física no meu peito e eu não conseguia afastar a imagem deles juntos. Não consegui dormir nada naquela noite. Fiquei me revirando na cama, minha mente consumida pela ansiedade e pelo desgosto. Continuei repassando tudo na minha cabeça, me perguntando como tinha chegado a isso e o que eu deveria fazer a seguir. A noite parecia interminável e quando chegou a manhã eu sabia que nada jamais seria o mesmo. Quando confrontei Suzy sobre aquela noite e como ela havia mentido, ela fez tudo o que pôde para evitar assumir a responsabilidade. No começo ela tentou me manipular e me fazer duvidar da minha própria sanidade alegando que minha falta de confiança era o verdadeiro problema e que ligar para seu colega de trabalho era uma invasão de sua privacidade. Ela me acusou de ser paranoico e irracional. Suas tentativas de me manipular eram frustrantes e dolorosas, mas me recusei a recuar. Mencionei a mensagem que ele havia enviado exigindo uma explicação. Ela descartou insistindo que era assim que amigos conversavam e me chamou de esquisito por interpretar demais. Sua atitude indiferente apenas alimentou minha determinação em descobrir a verdade. Decidi jogar minha última carta. Disse a ela que confrontaria ele diretamente se ela não fosse sincera comigo. Essa ameaça pareceu atingir um ponto sensível. Ela ficou visivelmente ansiosa e tentou me dissuadir de contatá-lo, claramente preocupada com as consequências. Finalmente, após muita resistência e relutância, Suzy cedeu e confessou. Ela admitiu que queria vê-lo há muito tempo e que eles realmente se beijaram depois de ficarem bêbados. Sua confissão foi como um soco no estômago, confirmando meus piores medos e destruindo qualquer confiança restante que eu tinha nela. Ela continuou a justificar suas ações, sugerindo que nosso casamento havia se tornado monótono e que ela estava buscando emoção em outro lugar.
Discordei veementemente apontando que sua traição e engano eram as verdadeiras razões pelas quais nosso casamento havia azedado. Lembrei a ela que era impossível voltar ao normal depois de descobrir que ela estava trocando mensagens picantes com outro homem. Apesar de suas tentativas de minimizar seu comportamento, mantive minha posição firmemente. Deixei claro que a culpa era dela por quebrar nossos votos e destruir a confiança que havíamos construído. Expressei minha profunda decepção e disse a ela que havia chegado ao meu limite. Não podia simplesmente ignorar suas ações e fingir que estava tudo bem. Se percebendo a gravidade da situação, começou a implorar por perdão. Ela reconheceu seus problemas, mas implorou para que eu não a abandonasse, enfatizando que estava disposta a trabalhar em si mesma e em nosso relacionamento. Apesar de suas promessas, percebi que a confiança entre nós havia sido destruída para sempre. O dano era profundo demais agora e eventualmente percebi que ficar só iria prolongar o inevitável. Sua traição havia criado uma fenda que não podíamos superar e nosso casamento estava irreparavelmente danificado. Depois de perceber isso, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida, pedindo a ela que se mudasse da minha casa. Felizmente tínhamos um acordo pré-nupcial, então fiquei aliviado por isso me proteger de quaisquer potenciais repercussões financeiras durante o nosso divórcio. Apesar de sua insistência e tentativas de envolver seus amigos para me persuadir a perdoá-la, me mantive firme em minha decisão e finalmente a expulsei para as ruas. Eu sei que isso pode parecer duro de ler, mas eu estava com muita dor, já que sempre pensei que envelheceríamos juntos. No entanto, sua traição me deixou arrasado e eu sabia que nunca mais seria o mesmo. Confiei em meus pais e em minha irmã mais velha Nanda sobre o que havia acontecido entre mim e Suzy. Eles ficaram chocados e consternados com a notícia, pois ninguém havia previsto as ações de Suzy e me garantiram seu apoio para me divorciar dela, o que me proporcionou algum conforto. No entanto, Nanda parecia estranhamente quieta durante todo esse processo, o que me pareceu estranho. Quando perguntei a ela sua opinião, considerando seu relacionamento próximo com Suzy durante nosso casamento, ela respondeu de uma maneira inesperada, em vez de reconhecer meus sentimentos de traição causados pelas ações de Suzy. Nanda questionou se eu tinha certeza sobre o divórcio, apontando que, ao contrário de mim, Suzy não tinha nenhum apoio familiar. Fiquei surpreso com a resposta de Nanda. Parecia que ela estava mais preocupada com o bem-estar de Suzy do que com a turbulência emocional que eu estava passando. Respondi firmemente a Nanda, afirmando que não me importava com o sistema de apoio de Suzy porque ela havia escolhido me trair repetidamente através de sua infidelidade. Enfatizei que o bem-estar de Suzy não era mais minha preocupação e questionei por que ela parecia mais preocupada com minha ex-esposa do que comigo, seu próprio irmão. Nanda se defendeu explicando que estava simplesmente preocupada comigo e não queria que eu tomasse nenhuma decisão precipitada sobre meu casamento sem pensar nisso. Ela expressou como sempre acreditou que Suzy e eu éramos feitos um para o outro e que ainda estava em choque com o nosso divórcio. Por isso queria saber se eu teria algum arrependimento no futuro. Embora eu tenha achado sua resposta estranha na época, não me preocupei muito com isso depois. Toda a situação já era emocionalmente desgastante, então tentei me concentrar mais em superar meu divórcio primeiro. No começo tudo parecia estar indo bem para mim durante o processo de divórcio e meu advogado estava confiante de que ganharíamos o caso, mas então tudo mudou. Suzy lançou uma bomba. Ela estava grávida. Fiquei completamente chocado com essa revelação. Era algo que eu não esperava de forma alguma. Claramente a vida tinha planos diferentes para mim e queria me machucar mais. Depois dessa notícia, Suzy e seu advogado me pediram para interromper o processo de divórcio. Eles argumentaram que deveríamos tentar resolver as coisas para o bem de nosso filho. Suzy insistiu que queria dar ao nosso filho uma educação familiar tradicional. Fiquei surpreso e imediatamente reagi dizendo que não me importava mais com seus desejos e que não havia como essa criança ser minha. A resposta de Suzy foi argumentar que ela nunca tinha sido íntima com ninguém além de mim. Ela enfatizou que só porque ela tinha beijado seu melhor amigo naquela noite não significava que ela poderia engravidar dele. Ela continuou a me pedir para considerar o que era melhor para nosso filho e lutar por nosso casamento pelo bem do bebê. No entanto, recusei-me a ser influenciado. Sabia que essa era uma tentativa desesperada de atrapalhar o processo de divórcio e me fazer sentir culpado para que eu ficasse com ela para que ela pudesse continuar a viver uma vida luxuosa com meu dinheiro. Estava claro para mim que Suzy estava se agarrando a qualquer esperança e permaneci firme em minha decisão de terminar o casamento. Me mantive firme insistindo que o divórcio prosseguiria conforme planejado. Afirmei que depois que Suzy desse à luz eu providenciaria um teste de paternidade para determinar se a criança era minha ou não. No entanto, o advogado de Suzy contestou nosso argumento alegando que como Suzy ainda era legalmente casada comigo e havia declarado que não tinha sido íntima com mais ninguém, isso automaticamente me tornava o pai da criança. Eles afirmaram que buscariam pensão alimentícia de mim devido a isso. Meu advogado discordou veementemente apontando que sem um teste de paternidade tais alegações eram infundadas. Infelizmente estamos todos muito cientes das deficiências em nosso sistema legal, especialmente quando se trata de proteger homens em situações como essas. Nas semanas seguintes, o advogado de Suzy começou a me processar por pensão alimentícia, apresentando evidências para apoiar sua alegação de que Suzy não tinha sido íntima com mais ninguém. Eles me retrataram como um maníaco controlador que estava tentando escapar de pagar pensão alimentícia e de assumir qualquer responsabilidade por minhas ações. Eles até trouxeram testemunhas para depor em nome de Suzy. Para meu choque, entre as testemunhas estava minha irmã mais velha Nanda. Eu não tinha ideia de que ela estaria lá. Inicialmente presumi que ela estava lá apenas para observar e me apoiar, mas para meu desânimo ela testemunhou contra mim afirmando que era amiga de Suzy há muito tempo e tinha certeza de que Suzy não poderia ter me traído dormindo com outra pessoa, já que, segundo minha irmã, Suzy ainda estava apaixonada por mim. Nanda afirmou firmemente que acreditava que a criança era minha. Ouvi
Ouvir minha própria irmã apoiar minha ex-esposa em vez de mim foi de partir o coração. Nanda sabia em primeira mão o quanto eu amava Suzy e o quão profundamente ela me magoou, mas mesmo assim ela estava lá apoiando as ações enganosas de Suzy. Mais tarde, quando estávamos fora do tribunal, confrontei minha irmã sobre seu depoimento inesperado. Expressei meu choque e traição, me sentindo completamente pego de surpresa por suas ações. Nanda, no entanto, manteve sua decisão, insistindo que ela estava fazendo o que acreditava ser certo e que eu eventualmente apreciaria sua postura no futuro. Elevei minha voz expressando meu desgosto e raiva por ela ter me colocado em uma situação em que eu poderia ter que pagar pensão alimentícia por uma criança cuja paternidade nem sequer foi confirmada. Nanda rebateu argumentando que eu não deveria ser tão cruel com uma criança que ainda não nasceu e que eu precisava considerar as dificuldades financeiras que Suzy enfrentaria sem qualquer pensão alimentícia ou apoio financeiro da minha parte. Nanda me disse que eu nunca entenderia sua perspectiva porque eu não possuía instintos maternais como as mulheres. Ela me incentivou a perceber que prover as despesas da criança era o mínimo que eu poderia fazer nessa situação. Senti-me explorado e profundamente perturbado pela perspectiva da minha irmã sobre o assunto. Eu não conseguia entender como ela poderia priorizar as necessidades financeiras de Suzy em detrimento da turbulência emocional que eu estava passando. Meus pais também expressaram sua decepção com minha irmã, dizendo a Nanda que ela não tinha o direito de ir pelas minhas costas e testemunhar contra mim. No entanto, o dano já estava feito, já que minha própria irmã testemunhando contra mim provou ao tribunal que Suzy poderia estar dizendo a verdade e que eu estava tentando escapar da responsabilidade por nosso filho. Consequentemente, o tribunal decidiu a favor da minha ex-esposa, concedendo-lhe pensão alimentícia até que a criança completasse 18 anos. Fiquei cheio de raiva e me recusei a aceitar a decisão, mas apesar de nossos esforços, meu advogado e eu nos encontramos impotentes e incapazes de influenciar a decisão do tribunal. Já faz um bom tempo desde o meu divórcio com Suzy e continuei pagando pensão alimentícia para seu filho todos os meses, que claramente não se parece comigo de forma alguma. Apesar de ter realizado um teste de paternidade que confirma que ele não é meu, o fato é que, como minha ex-esposa estava grávida enquanto ainda éramos casados, a criança é legalmente minha responsabilidade. Agora sou obrigado a continuar pagando até que ele atinja a idade de 18 anos. É por isso que durante toda essa aprovação meu ressentimento em relação à minha irmã se aprofundou ainda mais do que em relação à minha ex-esposa. Culpo exclusivamente Nanda por me prender nessa situação. É por isso que mantive completo silêncio em relação à minha irmã e me recusei a reconhecer sua presença em eventos familiares, apesar de vários pedidos de meus pais para perdoá-la e deixar o assunto para lá. Todos os outros na família respeitam e entendem minha postura. Vários primos e parentes compartilham meu desdém por Nanda, e como resultado também mantém distância dela. Nanda em várias ocasiões reclamou com nossos pais sobre como eu a isolei do resto da família. Ela justifica suas ações alegando que fez o que achava ser melhor para a criança. No entanto, suas tentativas de obter simpatia continuaram a cair em ouvidos surdos, pois o resto da família reconhece sua tolice e apoia minha decisão. Nina se casou no ano passado com seu namorado de longa data, Joshua. Apesar de ter recebido um convite para o casamento, não me preocupei em comparecer. Mais tarde soube por meus pais que muitos outros membros da família também não compareceram, o que desapontou Nanda. Após o casamento, ela e o marido estavam tentando engravidar há algum tempo. Meus pais expressaram sua empolgação comigo sobre a perspectiva de finalmente ter um neto de nossa linhagem. Recentemente tive que viajar para uma cidade próxima para uma conferência de trabalho organizada pela minha empresa. Após a conclusão da conferência, meus colegas de trabalho e eu decidimos relaxar no bar do hotel durante nosso tempo livre. Imagine minha surpresa quando vi minha irmã sentada com um senhor mais velho no bar. Ela não tinha me notado e me certifiquei de que continuasse assim, pois estava curioso sobre sua presença em um bar tarde da noite fora da cidade, considerando que ela era casada. Observei enquanto ela se inclinava para mais perto do senhor mais velho e sussurrava algo em seus ouvidos que o fez rir. Minhas suspeitas aumentaram, pois eles pareciam estar flertando e pareciam incomumente à vontade um com o outro. Sem pensar muito, instintivamente peguei meu telefone e tirei algumas fotos em silêncio. Certifiquei-me de capturar fotos nítidas do rosto da minha irmã e do rosto do senhor mais velho, querendo provas inegáveis do que eu estava testemunhando. Enquanto os observava juntos no bar, minha mente disparou com descrença e confusão. Como minha irmã, que era casada, poderia estar em uma situação tão comprometedora? Observei incrédulo enquanto Nanda e o homem continuavam a se envolver em sua conversa íntima, compartilhando sorrisos e risadas. Depois de cerca de uma hora, o homem fez um gesto para que Nanda o acompanhasse e ela sentiu e se levantou para acompanhá-lo. Meus olhos se arregalaram quando a realidade da situação se afundou e eu estava claramente testemunhando minha irmã prestes a trair seu marido. Eu queria gritar com ela para parar, mas pela minha experiência passada aprendi que trapaceiros nunca aprendem com seus erros. Em vez disso, eles precisam aprender uma lição. Depois que voltei para casa, tomei a decisão de entrar em contato diretamente com o marido dela. Senti que era importante que ele soubesse a verdade em vez de ser pego de surpresa como eu fui. O encontrei no Facebook e enviei um pedido de amizade esperando que ele aceitasse. Depois de algumas horas, verifiquei e vi que ele realmente havia aceitado meu pedido. Então imediatamente enviei uma mensagem. Na mensagem me apresentei como irmão de Nanda e expliquei que precisávamos ter uma conversa importante. Pedi a ele para não informar minha irmã sobre minha mensagem e forneci meu número de telefone para que ele pudesse me ligar. Esperava que ele ouvisse o que eu tinha a dizer e esperei ansiosamente por sua ligação. Alguns minutos depois ele me ligou curioso sobre o motivo do meu contato. Ele mencionou que já sabia sobre mim por Nanda e meus pais, mas ficou surpreso por eu ter entrado em contato depois de todo esse tempo.
Pedi desculpas a ele por não ter comparecido ao casamento deles e expressei meu pesar por estarmos conversando em tais circunstâncias. Ele então me perguntou o que estava errado e eu compartilhei honestamente o que eu tinha visto no hotel entre Nanda e o senhor mais velho. Evitei usar imediatamente a palavra traição, pois não tinha certeza se Nanda e ele tinham um casamento aberto ou não. Então não queria fazer suposições. No entanto, enquanto detalhava os eventos para Joshua, ele começou a fazer várias perguntas sobre o que Nanda estava vestindo e quem era o outro homem, mostrando claro sofrimento. Para apoiar meu relato, mencionei que até tirei fotos dela com o senhor, pois achei difícil acreditar em mim mesmo, e prontamente compartilhei essas imagens com ele para fornecer evidências concretas do que eu havia testemunhado. Era evidente que ele estava profundamente afetado pela revelação da infidelidade de Nanda e estava lutando com a gravidade da situação. Após uma breve pausa, ele inesperadamente expressou gratidão pela minha honestidade e questionou por que eu me esforçaria para ajudá-lo, especialmente considerando que éramos essencialmente estranhos e eu não tinha mais um relacionamento com Nanda. Sua pergunta me tocou e me levou a compartilhar minha própria experiência, explicando como eu estive em sua posição quando minha ex-esposa me traiu. Ao me aprofundar nos detalhes, expliquei como Nanda aumentou minha dor ao testemunhar contra mim, levando ao meu fardo atual de pagar pensão alimentícia por uma criança que nem era minha. Joshua ficou em silêncio por alguns minutos depois de ouvir minha história. Ele então revelou que Nanda havia retratado uma versão completamente diferente da verdade para ele. Segundo ela, Suzy e meu casamento já estavam fracassando e tínhamos parado de ser íntimos, levando Suzy a cometer um erro único que supostamente levou ao nosso divórcio. Fiquei furioso ao ouvir essa distorção da realidade e esclareci a Joshua que Suzy me traiu 2 vezes, deixando claro para ele que nosso divórcio não foi apenas devido a um erro pontual, mas que ela repetidamente quebrou minha confiança com seu amigo. Para meu alívio, Joshua acreditou em mim e apreciou minha honestidade em esclarecer o comportamento enganoso da minha irmã. Ele me informou que também não tinha intenção de ficar com uma parceira infiel e que conversaria com Nanda sobre isso. Nos dias que se seguiram, meus pais me ligaram repetidamente para me acusar de arruinar a vida de Nanda, já que ela agora estava enfrentando um divórcio. Eles me culparam por interferir desnecessariamente em seu casamento e expressaram sua frustração por não poderem ter um neto dela. Depois disso, eu também não me contive na discussão, rebati suas acusações afirmando que não era minha culpa que sua filha não fosse fiel em seu casamento. Enfatizei que em vez de se fixarem na ideia de um neto, eles deveriam se concentrar em ensinar melhores valores e moral à minha irmã para que ela pudesse se tornar uma pessoa melhor. Nanda também me enviou uma mensagem, me acusando de ser um garotinho rancoroso que não conseguia manter o nariz fora dos negócios dos outros. Ela chegou a insinuar que a infidelidade de Suzy durante meu casamento era de alguma forma justificada e que eu merecia tudo o que tinha acontecido comigo. Sua mensagem me deixou fervendo de raiva. Levei horas para me acalmar depois de ler suas palavras. No entanto, o destino parecia ter sua própria maneira de equilibrar as coisas, porque recentemente descobri que Nanda está aparentemente grávida. Ela afirma que Joshua é o pai, mas ele se recusa a assumir qualquer responsabilidade. Joshua entrou em contato comigo pedindo que eu testemunhasse por ele quando o assunto inevitavelmente for para o tribunal, já que fui eu quem tirou aquelas fotos incriminadoras de Nanda com o outro homem. Concordei sem qualquer hesitação, não apenas para me vingar da minha irmã, mas também por empatia por Joshua. Não quero que outro homem suporte a dor e a traição que experimentei com minha ex-esposa. Desde então, meus pais e Nanda têm me pressionado implacavelmente para não testemunhar por Joshua. Eles continuam enfatizando que a família vem antes de qualquer pessoa. Não posso deixar de achar suas mensagens irônicas, considerando que Nanda não priorizou a família quando se tratava de mim. Estou determinado a ensinar uma lição à minha irmã e garantir que seu marido não sofra o mesmo destino que eu. Atualização. Estou surpreso ao ver como a reação de todos à minha postagem está polarizada. Não posso acreditar que há algumas mulheres sob meu post tentando me convencer a apoiar minha irmã mesmo que ela tenha claramente traído. Eu só gostaria de dizer a elas: que vergonha! Acredite em mim, eu não teria absolutamente nenhum problema se minha ex-esposa tivesse pedido pensão alimentícia depois de provar que a criança era minha. No entanto, ela não o fez. Ela claramente sabia que a criança não era minha, já que nem sequer éramos íntimos naquela época. Portanto, ela conscientemente me forçou a ser responsável por isso, já que ela não podia pagar sozinha. Eu não pude provar que ela tinha relações íntimas com aquele outro cara porque não havia provas além daquela mensagem de texto que eu encontrei. Portanto, eu odeio minha irmã Nanda por me ferrar e testemunhar a favor da minha ex-esposa. No entanto, agora que Nanda está manipulando seu marido de forma semelhante, eu não vou ficar parado. Vou testemunhar contra ela e garantir que Joshua não sofra o mesmo destino no futuro. Se for descoberto que a criança pertence a Joshua depois que ele ou ela nascer, tenho certeza de que ele não terá problemas em assumir a responsabilidade, porque ele parece ser um cara legal, mas até que isso seja provado. Por que um marido deveria ser forçado a pagar pensão alimentícia quando a esposa claramente está dormindo com outros caras? Nanda não demonstrou absolutamente nenhum remorso sobre seu caso ou por ser a causa do fracasso de seu casamento. Ao contrário do meu casamento, Joshua e Nanda nem sequer têm um acordo pré-nupcial, o que significa que há uma possibilidade de ele ter que pagar pensão alimentícia a ela. Portanto, acredito que além disso ele não deveria ser forçado a pagar pensão alimentícia por uma criança que não é dele. Acredito que estou fazendo a coisa certa e estou feliz que no geral a maioria dos comentários em meu post concorda com minha decisão.
Atualização 2. Já faz um tempo desde que atualizei algo aqui. Hoje prestei depoimento contra minha irmã no tribunal. Contei tudo o que a vi fazendo com o homem mais velho, apresentando todas as evidências e fotos que pude. Senti o olhar furioso da minha irmã fixo em mim o tempo todo, mas permaneci firme apesar das tentativas de seu advogado de descartar meu depoimento alegando que eu guardava rancor contra minha irmã, e o juiz confirmou sua validade. Espero que meu depoimento tenha um impacto positivo no caso de Joshua e que ele não seja obrigado a pagar pensão alimentícia. No entanto, o resultado ainda está por ser visto. No meio de tudo o que está acontecendo, meu relacionamento com meus pais piorou. Minha mãe me ligou com a voz embargada de lágrimas depois que descobriu que eu cumpri minha promessa de testemunhar contra minha irmã. Ela estava claramente decepcionada e me disse como ela e papai esperavam que eu não fizesse tal coisa com minha irmã. Enquanto a ouvia, não pude evitar sentir uma onda de frustração. Lembrei de como eles nunca lutaram por mim com tanta intensidade quando minha irmã fez a mesma coisa comigo durante meu divórcio e eles até a perdoaram por tudo. No entanto, aqui estava ela me chamando de decepção e chorando como se minhas lutas e fardos fossem nada comparados aos da minha irmã. Continuei dizendo a minha mãe que era injusto eles me repreenderem por defender o que é certo e dizer a verdade, especialmente quando eles não me apoiaram no passado. Parecia uma traição e deixei claro que não precisava deles ou do meu pai na minha vida se eles fossem priorizar minha irmã traidora em vez de mim dessa maneira. Desde então parei de falar com meus pais e me recusei a atender suas ligações ou responder às suas mensagens. Atualização 3. Estou de volta com uma atualização sobre a situação da minha irmã. Tenho o prazer de informar que Joshua foi inocentado de pagar qualquer pensão alimentícia à minha irmã. Tenho certeza de que Nanda está muito chateada. Não posso deixar de sentir uma sensação de satisfação sabendo que pelo menos uma pessoa conseguiu evitar o fardo injusto que tantos outros, inclusive eu, tiveram que suportar. Gostaria de esclarecer mais algumas coisas pela última vez que as pessoas continuam perguntando em meu post. Não, eu não tenho um relacionamento com o filho de Suzy, embora continue pagando pensão alimentícia. Se o filho crescer e me procurar, não hesitarei em lhe contar a verdade sobre sua mãe. E sim, meus pais e eu ainda não estamos nos falando, e honestamente, tenho me sentido muito mais leve e relaxado sem eles me ligando a cada 2 dias e me acusando de não apoiar minha irmã. Nanda não ousará me confrontar porque tenho certeza de que ela ainda está envergonhada depois que testemunhei contra ela. E não, meus pais não têm um relacionamento com o filho de Suzy pois sabem que ele não é meu filho. Não tenho ideia se eles vão aceitar o filho de Nanda também, mas talvez aceitem. Isso é tudo.